Liga o microfone, professora Celinha. Boa E noite. eu? Tudo bem? Tá moça? Graças a Deus, mais um mês, chegando aí já com um cheirinho de final de ano. Eu estou escutando as renas e o Papai Noel, quase. Já estou sentindo as badaladas aqui da meia-noite, da noite feliz. Foi tudo bem, Samanta? Tá tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem, muito animada, com bastante coisa aí pela frente. E Ontem, Celinha, como que tá aí os planos? Como que tá aí a caminhada? olha, meu amor, ontem, começando por ontem exercemos a democracia, né? Fui votar. Hoje tive um dia bem complexo, mas Deus é tão maravilhoso. Mamãe não passou bem, teve febre, vomitou um monte de coisa, mas agora ela está bem, está melhor. Mas para o ano que vem, teremos novidades já planejadas que serão incríveis. Já anunciando que o projeto Dia a Dia continuará firme, forte, maravilhoso, integrando, né, Samanta, o programa Interação. Ele fará parte do programa Interação, projeto Dia a Dia, com muitas e incríveis novidades. Quer contar, Sá? Sim, Curiosidade. nós estamos repaginando para 2023. Atendendo a Iremos pedidos. atendendo a pedidos, trazendo convidados. E vai ser Ai, temático, né? Então, cada mês a gente vai abordar. E a gente quer que vocês também participem, que vocês vá nas nossas redes, chamem a gente, fale: olha, a gente está precisando aqui na escola de abordar esse assunto. Olha, a gente isso. está precisando aqui abordar esse assunto, porque a gente está fazendo muita pesquisa, a gente está procurando muito vocês profissionais, quanto da educação, quanto da saúde, famílias também. A gente está tentando integrar todos esses assuntos que vocês precisam de informação, que vocês têm aí na rotina de vocês e necessitam de informação. Então, a gente está criando, né, recriando esse programa dia a dia, com temáticas, com convidados especialistas dentro dos temas, e aí, do dia a dia mesmo, do chão da escola, do chão da clínica, dentro de casa, porque a gente sabe que essa rede saúde, educação e família tem que andar junto, tem que estar informada. Então, a gente quer que vocês que estão aí participem junto da formação desse dia a dia. Então, procure nas redes da Celinha ou na minha, chame a gente no direct, a gente conversa, ou entre nos nossos grupos, que a gente está querendo aí pegar o dia a dia, chegar, saber os assuntos que vocês estão precisando para a gente realmente abordar, né? A gente trazer esse assunto, que é o que a gente quer, ajudar vocês a enfrentar o dia a dia com suavidade, com informação, né? É isso mesmo. Já aproveitando e cumprimentando quem está conosco, olha só, Marcílio, a Cleudilene, olá, pessoas, a Lívia, fidelíssima, Adriele, que nome diferente, bonito, Margarete, a Laine, não sei se pronunciei correto, a Eliana, Margarete, já falei, Dagmary, Dagmary, Darli, Fernanda, Maria Elisa, Francilis, fidelíssima, uma linda também, o Acácio, a Patrícia, Ângela Maria e Elidiane. Pois é, vocês que estão aqui conosco, recebam o nosso carinho, o nosso afeto e a nossa gratidão
né, Sá, pela Sim. presença de vocês nesse momento aqui conosco. E como Samantha também colocou, o projeto Dia a Dia, ele foi realmente um experimento, ele foi uma busca buscando sentido e trazendo muitos significados. Temos recebido no direct, depois as pessoas vão assistindo, trazendo assim, elogiando, cumprimentando, solicitando novos temas. Na realidade, nós começamos esse ano e trouxemos à tona questões imprescindíveis nessa, Sim. como a questão da educação parental sendo trabalhada na escola, trazendo um novo sentido para as reuniões de pais, para os encontros com a família, sempre com o foco de estar muito atento nos estilos parentais, para identificar se a família do seu estudante, do seu menino, é uma família autoritária, tem um estilo autoritário, se é um estilo negligente, se é participativo, enfim. Então, esta abordagem, ela é o alicerce, na realidade, do projeto Dia a Dia, mas, como a Samantha também colocou traremos novos temas, e, inclusive, hoje, sendo o nosso último dia, estamos tratando de cuidados, e traremos uma pessoa incrível, que vocês vão saber daqui um minutinho, linda, maravilhosa, para tratar de transtornos. E o dia a dia terá esse foco de cuidados muito especiais para portadores de alguma necessidade ou de um transtorno, para que a família esteja atenta e a escola efetivamente acolha esta criança. Então, será imperdível o dia a dia de roupa nova, trazendo convidados, como a Samantha colocou. E só relembrando, o último dia a dia do mês passado, nós trouxemos o BOF, onde ele enche o nosso coração, trazendo um olhar muito atento à questão dos cuidados. Para o ano que vem também traremos temas, cuidados com a internet, cuidados na guarda de brinquedos, na organização da casa, com as gavetas, cuidado na alimentação, cuidado na saúde. Serão temas sobrepostos de transtornos e cuidados. Quais cuidados? E para dar início efetivo nessa noite, eu vou ler o trecho do BOF novamente. Estamos vivendo uma crise generalizada, onde o descuido, o descaso e o abandono são seus sintomas mais dolorosos. As pessoas atualmente estão muito sozinhas, egoístas, medrosas e, o que é pior, enterrando seus sonhos. Estamos nesse mundo inédito, nesses tempos, tendo que ter, sim, um cuidado. Lembra que trouxemos no mês passado? Cuidado de mim mesmo, cuidado do outro e cuidado com o planeta, na nossa casa. Mas o BOF nos inspira a pensar, então, nesses 3 aspectos. E hoje, especificamente, traremos uma convidada incrível, que trará... Ela é linda, ela é uma pessoa doce, competente, incrível, e a Samantha agora vai anunciá-la, e vamos chamar em conjunto, aqui na Dupla Total.
Saca, e além da nossa convidada especial para a gente fechar esse ciclo, né? É uma pessoa assim, além de muito estudiosa, né, em tudo que faz e tudo que se propõe a fazer, é brilhante, é uma luz assim que não cabe nela. Então, assim, a gente propôs ela fechar, né, esse ciclo nosso de 2022 com essa luz. E ela também vai falar um pouquinho, né, o ano que vem com a gente sobre a educação parental também, que a gente não vai fugir muito desse tema também, tá? Viu, gente? Pode ficar tranquilo. Então, cadê a nossa doutora Lu, que eu adoro chamar ela de Lu, doutora Luciana Marcílio, para os íntimos, doutora Lu. Que linda. Para os íntimos, sou Lu. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom ver vocês, que alegria. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e com cada um que está aqui nos assistindo nesse momento, que me deixando entrar um pouquinho na casa, na vida de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos e nos sentimos muito honradas, Lu, porque, como Samantha tão bem colocou, você emana essa luz. E quando um profissional tão competente como você vem se doando para as pessoas, Deus prospera na nossa vida, Deus faz com que a bondade se espalhe e que a gente fique muito atento entre pessoas do bem e pessoas não tão do bem. E você é uma dessas pessoas encantadamente sábia e linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Isso aí são seus olhos mesmo, mas eu agradeço muito. Como eu sempre digo, eu sou só instrumento. Mas eu agradeço profundamente o seu olhar para mim. Muito obrigada. Você é linda. Eu vou pedir para as pessoas do chat não esquecerem. Doutora Lu disse para mim que ela ama emojis. Vamos recebê-la com carinho. E, por favor, façam perguntas a ela. Amém? Toda disponível para a gente. Então, nosso tema de hoje é lindo. E a Samantha vai... Olha que lindo. Gente, eu vou pedir para vocês uma gentileza, se vocês depois puderem ir passando as perguntas para mim, porque como vocês sabem que às vezes eu fico mais nervosa, fofocando, me pergunta, tá bom? Eu pergunto. Tal, você já sabe, né, Sá? Então tá bom. Já. eu vou olhando aqui e levanto a mão. Tá bom, perfeito. Obrigada. Lu, queria que você falasse um pouquinho de você, né? E queria como o porquê aí da gente falar do transtorno também. Mas antes disso, queria que você falasse um pouquinho de você. Só um pouquinho, tá? Porque se você falar realmente de você, vai acabar 1h30 aqui e a gente não vai ter. Faz o resumo. Vou ser breve. Bom, eu sou Luciana Marcílio, fonoaudióloga da Uniclin, mãe da Isabel, de 8 anos, que é a melhor parte de mim, e eu estudo, né, eu pesquiso e trabalho com famílias que têm crianças, né, ou já jovens, com transtorno de aprendizagem, dislexia, transtornos do neurodesenvolvimento no geral, há mais de 2 décadas, então não precisa ficar fazendo muita conta, né, mas já há bastante tempo. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado com o professor Fernando Capovilla, e segui nessa área aí de pesquisa. Eu também sou educadora parental em disciplina positiva e também para professores, educadores de sala de aula e para crianças pequenininhas. E sou neuromoduladora. Então, faço várias coisas, né? Estudo isso sempre voltado mesmo para atender as famílias, os pais com transtorno de aprendizagem, então dentro da abordagem da disciplina positiva, no atendimento dos pais, a neuromodulação também focada para esse perfil. Então, é isso, é com isso que eu trabalho, mas como eu falei, né, o mais legal é a mãe da Isabel. Essa é a melhor parte de mim mesmo, né, como é bom, né? E é isso, essa sou eu, falei um pouquinho de mim. Que linda, você trabalha, tem consultório, atende todos os dias. Sim, a gente tem uma clínica, né, que é a Uniclin, aqui no Ipiranga,
E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá no Instagram é Uneclinsp, Uneclinsp, assim, @Uneclinsp, de inspiração, né? E a gente fala um pouquinho lá, a gente está aqui do ladinho do Museu do Ipiranga. Nossa, meu filho pertinho. também. É? Ah, Meu que filho bom. tem uma loja na Bom Pastor. Meu vizinho. Chama Moleque de Rua. Ah, meu vizinho, eu estou no 1312. Nossa! Bem pertinho. Mundo Bem pertinho. Olha, vou Bem lá pertinho. Vem aqui tomar um chá comigo, Célia, na hora que você vier visitar seu filho, tá? Lu, temos tratado, então, entramos na questão dos cuidados, tanto dos descuidos como dos cuidados, do autocuidado, do cuidado da saúde, da parte de alimentação, cuidados na escola. E nós gostaríamos que você trouxesse um pouquinho o seu olhar nessa questão de cuidados para pessoas, meninos, estudantes com os transtornos de aprendizagem. Como que você vê isso? A gente não combinou, viu, gente? Nada, não teve briefing, aqui é de verdade, essas perguntas vêm do coração. E as respostas também virão, viu? Com todo amor aí para vocês. Bom, aqui a minha proposta é ser útil a vocês, então fiquem bem à vontade, tá? Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala, como você está falando de crianças, né, de cuidar de crianças, a gente tem que falar primeiro de família. Por quê? Porque independente da situação que se apresenta, quando a gente pensa em cuidar de um indivíduo que chegou aqui faz pouco tempo, vamos dizer assim, que está aprendendo, né? Então, a responsabilidade é de quem é grande, é dos pais. Então, nós precisamos de cuidados pessoais também, e principalmente de um cuidado na nossa relação com o outro, no se relacionar com essa criança, porque a gente vem de uma cultura, nesse ponto, assim, muito difícil, vamos dizer assim, muito permissiva, mas não permissiva no sentido de deixar fazer, permissiva no sentido de aceitar o desrespeito em relação à criança e aceitar o desrespeito em relação ao mais frágil. Infelizmente, isso é real, né? Então, é aquela cultura do bater ok, gritar ok. Então, a gente não faz isso com os nossos colegas, com os nossos parceiros, com os nossos familiares, porque se a gente fizer isso entre adultos, é realmente muito deselegante, as pessoas vão olhar para a gente e falar, nossa, não quero isso. Mas às vezes a gente passa dos nossos limites e faz isso com as crianças e é ok. Então, o que eu sempre converso muito com os pais em termos de cuidado, que, olha, tudo bem perder a paciência de vez em quando, isso faz parte da vida e todos nós perdemos. Então, quando a gente tem uma criança com dificuldades, com um transtorno, dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem, uma própria dislexia em casa, principalmente naquela hora da lição de casa, principalmente naquele período que a gente ainda não tem o diagnóstico, né? Então, eu escuto muito depois as famílias vêm com uma dor, assim, puxa, eu chamei até ele de burro. Nossa, eu fiquei tão bravo que ele não conseguiu fazer, botei o chinelo em cima da mesa para ele fazer a lição. Coisas desse tipo, né? Então, o que eu sempre converso com as famílias também é para se perdoar nessa hora e também aprender junto com a criança, porque nós estamos aprendendo o que nos irrita, então a gente tem que aprender como a gente pode melhorar para se relacionar com esta criança. Então, quando a gente ainda nem sabe que essa criança tem uma dificuldade, a gente tende a achar que é preguiça ou que é burrice, como eu falei, né? E acaba passando do limite. Então, a primeira coisa que eu penso como cuidado é a gente se olhar enquanto ser humano e, sobretudo, enquanto pais, e entender o quanto o respeito nessa relação, quanto o respeito na relação dentro de casa, ele é importante, independente da situação. Independente se é um momento de glória ou se é um momento de dificuldade entre as pessoas que estão dentro de casa, sabe? Então, como eu posso melhorar frente a algo que me incomoda? Então, acho que esse é o primeiro ponto, e isso faz a gente ganhar muita força no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pares, no geral, né? E o que você vai ganhar pensando em você? Então, pensando como é que eu posso melhorar frente a algo que me irrita? Porque, veja, se aquilo te irritou, é porque você permitiu que te irritasse. De alguma forma, se tocou algo em você
que te incomoda no âmbito pessoal. Então, você só tende a ganhar quando você começa a pensar dessa forma. Por que você vai ganhar? Você vai conhecer mais de si mesmo e vai manter um vínculo de afeto e de respeito dentro da sua casa. E mais, vai ganhar uma maneira de se comunicar com o outro, vai aprender a se comunicar de uma forma assertiva, ou seja, você vai conseguir pedir o que você quer, chegar no seu objetivo sem perder o afeto. Então, é como a gente fala, com firmeza e gentileza. Então, eu acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter conosco, adultos, tá? Para poder passar essa informação para as crianças e manter essa relação. O que você trouxe é lindo, porque se não nascer primeiro em mim, se eu não estiver bem como professora, porque eu represento aqui a escola, eu represento o professor, Samantha representa a família, né, Samantha? Samantha representa a família. E isso que você trouxe é lindo, porque o que eu sinto é exatamente que há muitas fragilidades nos adultos e que essa fragilidade, ausência de tempo, mesmo, como diz aquele tempo de qualidade, no dia a dia da família e da escola, eu faço mentoria, Lu, em escolas, e há muitos conflitos. Sim. De pais que estão um pouquinho mais crianças que têm tido alguns comportamentos muito complexos na relação com os próprios amiguinhos, em relação ao fato de ter um papel ali na escola, que é ser estudante. E isso, não sei se você tem observado, se a Samantha tem observado, gente, como é que vocês sentem que está tudo mais... não que eu esteja lotada de desesperança, não é isso. Eu acho que cuidar de quem cuida, cuidar desse professor, cuidar da família, cuidar desses meninos, requer de nós um tempo, como você disse, brilhante, de primeiro cuidar de nós mesmos, né? E como seria isso, Samantha? Como seria isso? Eu penso muito, a minha maior preocupação, eu até como uma mãe, né, de 2 crianças com transtorno, como eu estou lidando com algumas situações, porque por ser mãe de uma criança com transtorno de aprendizagem, gente, é uma montanha russa, anual, bimestral, depende da semana de prova. Então, assim, e a gente, infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente já está marcando reunião para março, para abril de 2023. A gente só está pensando, a gente não está vivendo hoje, não está curtindo hoje. E eu percebo que essas crianças, mesmo com transtorno e sem transtorno, tá vindo com essa ansiedade que os próprios pais estão colocando nelas. Essa ansiedade de chegar, acabou o Dia das Crianças, já vai chegar o Natal. Não tem aquela coisa de curtir aquele momento. Eu acho que, para resumir bem isso, eu percebo que as famílias precisam até muito mais se cuidarem do que as crianças. Em primeiro lugar, vamos voltar lá no transtorno, né? Aceitação da família, aceitação mesmo, saber pôr camiseta. Meu filho recebeu esse diagnóstico, eu vou pôr camiseta e vou lá lutar com ele, enfrentar, e ele vai passar por isso, como qualquer outra criança que tem outro diagnóstico ou não tem diagnóstico, mas tem dificuldade. Sim. E isso acontece muito, eu que tenho muito contato com famílias, esse é um ponto muito importante para essa criança ter uma base fortalecida.
A família se encorajar e a família aceitar que essa criança tem algo. Então, eu acho que o ponto crucial, gente, eu sou família, não quero que ninguém fique bravo comigo, mas a estrutura dessa criança dentro de casa, para ela ter um enfrentamento acadêmico. Sim. Enfrentar até uma dificuldade, isso. Um professor, até chegar numa dificuldade que também existe muitos professores resistentes. Gente, eu acabei de trocar minha filha hoje de escola, porque eu enfrentei durante um ano uma professora resistente. Então, eu tive que trocar. Hoje ela começou numa nova escola. Então, é um degrau por vez. É um degrau, só que a família tem que estar aceitando isso e tem que dar estrutura para essa criança. Não é, Lu? Você sabe, que eu acho que tem uma coisa no que você falou que é super importante, porque assim, eu recebo as famílias aqui de duas formas. Então, primeiro, muito culpadas, porque normalmente às vezes a criança vem um pouco mais velha, e só procurou um profissional, e aí a criança já tem, sei lá, 11 anos. Essa semana eu recebi uma criança de 11 anos. Então, a família... Mas a escola nunca falou nada. A escola sempre disse, ele tem um pouco de dificuldade, e aí, de repente, o negócio estourou, sabe? E aí foi ver uma criança disléxica. E aí a família arrasada. Então, e o que eu converso bastante com os pais é que é o seguinte, tem duas situações aí. A família arrasada e a criança arrasada, porque a criança já teve um perfil de fracasso tão grande ali na escola, já trocou de escola, não deu certo, já trocou de professor dentro da mesma escola, então eu vou trocar o turno, não funcionou. Porque, na verdade, quando existe um transtorno de aprendizagem, a dificuldade não é externa, a dificuldade é interna, né? Claro que eu vou ter dificuldade do que vem de fora também, porque eu não sei lidar com aquilo, eu preciso de um outro aparato para aprender a lidar com aquilo, para que o meu processo cognitivo ganhe ali uma plasticidade adequada e que eu consiga caminhar, né? Eu preciso de um outro apoio. Então, o que normalmente acontece é que a gente já recebe uma criança deprimida, uma família com um nível de irritabilidade altíssimo, porque já não sabe mais o que fazer, desesperada. E aí, em geral, acho que isso é muito importante para os profissionais da escola, um grande erro que acontece é que as pessoas procuram a ajuda emocional. Porque isso está tão desencorajado, como você falou da palavra coragem, eu acho que essa é uma palavra primordial para o dia de hoje. As pessoas da família estão tão desencorajadas em vários aspectos que elas buscam o psicólogo. Perfeito. Então, só que o que acontece? Quando existe um transtorno de aprendizagem, não adianta você tratar só o emocional dessa criança. Porque a criança fracassa, e essa é a causa da dificuldade emocional. Estima baixa. Entende? Então, o que é que você precisa? Você precisa dar instrumentos, você precisa instrumentalizar essa criança, facilitar os processos cognitivos e a plasticidade neural deste cérebro, dessa criança, para que ela possa caminhar dentro do processo de aprendizagem. E aí, quando ela começa a ter sucesso, o perfil emocional dela começa a mudar, entende? Então, assim, não adianta ficar só dourando a pílula, tem que tratar a base, sabe? Tem que ir na raiz da situação. Então, o que é importante, gente? Cada vez mais a gente tem um olhar apurado para os bem pequenininhos, atentar para os sinais precoces. Qualquer sinal de dificuldade, olha, pode vir a ter uma dislexia, é uma criança de risco para um transtorno de aprendizagem. O ideal, padrão ouro, é intervir. Porque se a gente faz uma intervenção e a criança não tem nada, ela só ganha ali no começo, porque, puxa, se parecer que tinha uma dificuldade, vamos dizer assim, né, se era uma dificuldade mesmo de aprendizagem que estava ali se apresentando, fica resolvido em pouco tempo. Olha que maravilha. Agora, se existe de fato um quadro, um transtorno instalado, algo de origem neurobiológica, genética, enfim, o que acontece? Quando chegar lá numa idade mais avançada, a gente vai ter um nível de dificuldade muito menor do que a gente teria. Então, porque a gente já trabalhou preventivamente, então a gente já vai adequando os processos cognitivos dessa criança para receber cada vez mais uma demanda maior de aprendizagem. E a gente já vai preparando essa família,
Então, a gente instrumentaliza a criança e a família em bom tempo. Entende? Então, tanto uma pedagogia reforçada aí por exercícios fonológicos, por habilidades metafonológicas nas crianças muito pequenininhas, por uma intervenção bacana para a estimulação do vocabulário, musicalização, né, da criança, quanto a gente já vai preparando os pais, a gente vai encorajando a família a o quê? Vamos fazer acordos com a criança, então vamos validar o sentimento, então ter uma conversa aberta, com escuta ativa, escute o seu filho, escute a dor do seu filho, não se precipite, não o rotule, porque a tendência que a gente tem é, como eu falei, ele é burro, ele não consegue mesmo, ou fico muito nervoso, porque isso acaba, em geral, isso toca muito as famílias, porque a gente vende uma ideia que a obrigação da criança é a escola, né? O trabalho da criança, você só faz isso na vida, eu escuto às vezes os pais falarem, só faz isso, estou estudando na vida, tem que ir bem pelo menos na escola, né? Então, acho que a gente precisa encorajar as famílias a se compreenderem como pais e pessoas imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, né? E a entender que as nossas crianças também são. E, na verdade, esta imperfeição é o que nos torna perfeitos. É o que nos torna maravilhosos, únicos e brilhantes, sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma escuta ativa para o que essa criança está pensando, sentindo, o que está acontecendo com ela. Então, se abram para conversar com seus filhos e principalmente para escutá-los. Escutá-los de uma maneira real, sabe? Deixe que ele expresse o pensamento, expresse o sentimento e acolha essa expressão. Valide o sentimento da criança. E aí, construa junto com ela um diálogo em que vocês podem elaborar soluções juntos. Busquem uma maneira, um caminho de respeitoso, de ter uma conversa e chegar num consenso. Façam um combinado, e aí depois disso você pode lembrar qual foi o nosso acordo. Então, olha, assim que você terminar de fazer a lição de casa, a gente vai, sei lá, tomar um sorvete. Assim que você... mas eu queria tanto assistir aquele desenho. Assim que nós terminarmos aqui de fazer a lição de casa, vamos assistir o desenho juntos. Então, façam esses combinados, façam aí alguns acordos com a criança, não fiquem pegando no pé, relembrem, como eu falei, né, qual foi o nosso acordo, não fiquem repetindo 1 bilhão de vezes, porque senão também satura a criança. Do mesmo jeito que a gente não gosta de ficar escutando 50 vezes a mesma coisa, meu Deus, a louça tá lá, tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, ninguém gosta, a criança também não gosta, né? Então, como a gente pode buscar essas soluções? Uma coisa que facilita muito para crianças, em geral, isso vale para todas as crianças, porque o que contribui para o desenvolvimento das crianças com dificuldades também contribui para o desenvolvimento das crianças típicas, tá? Então, tudo que é respeito, gente, sabe aquela frase, respeito é bom, eu gosto, e educação cabe em todo lugar? É isso, então a gente tem que lidar com as crianças dessa maneira, criando acordos, conversando, de repente a gente pode facilitar com um quadro de rotina. Então, esse quadro de rotina, ele pode ser para encorajar a autodisciplina, ele pode ser muito visual, então para as crianças menorzinhas pode ser com foto, pode ser ali com desenho, com emoji, como a Célia falou. Hoje em dia a gente tem tanta opção, né, que dá para fazer. Então, lembrando ali de algum passo a passo que a criança precisa fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem muitas estratégias, e sempre de uma forma lúdica, porque a gente está falando de criança, e sempre conversado com a criança para que ela participe dessa solução, para que ela se sinta ativa aí nesse processo, e fazer isso junto, e a coisa vai funcionando, porque sabe o que acontece? A gente fica brigando e às vezes apertando a ferida da criança ali na grande dificuldade que a criança tem, o tempo vai passando e a dificuldade da criança vai diminuir quando a gente vai ajudando a criança, e o relacionamento com os nossos filhos fica. A dificuldade passa, mas o relacionamento fica. Então, se a gente tem um bom relacionamento com o nosso filho, independente da dificuldade que aparecer em qualquer momento, a gente vai conseguir superar de uma maneira mais leve, tanto para nós quanto para eles. E aí esse vínculo afetivo saudável e positivo e real ali de segurança, esse vínculo seguro que se constrói desde a barriga, desde da gestação, esse vínculo seguro vai ajudar a gente em todas as situações. Todas as situações. Então, não importa qual a dificuldade do seu filho.
se ele se sente seguro com você, se ele confia em você, se você valida o sentimento dele, se você escuta essa criança, a tendência é que tudo vai dar certo. Então, assim, mesmo que tenha uma enorme dificuldade, que você não tenha, de repente, que você esteja se culpando porque você não buscou, puxa, a criança podia ter buscado uma ajuda quando ele tinha 4 anos, estou aqui chegando aos 11, não importa. Tudo, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Foi a hora que você chegou, e você está aqui agora para colher esses frutos e essa ajuda, e vamos caminhar juntos a partir de agora, então. Então, ter esse relacionamento saudável e esse vínculo seguro com seu filho em qualquer tempo, só vai ajudar. Agora, de fato, se a gente consegue trazer para um auxílio o mais cedo possível, por que é bom? Porque a gente vai aproveitar as janelas de desenvolvimento e um cérebro ainda mais plástico para poder construir uma organização neural ali de uma forma mais adequada e mais precoce. Então, tudo que a gente intervém de uma maneira mais precoce é melhor, porque como os processos ainda não estão fechados do desenvolvimento, eles ainda estão em desenvolvimento, a gente consegue fazer esse caminho aí junto e prevenir muito, principalmente da gravidade das situações, né, do nível de dificuldade. Então, hoje em dia, o que é importante, tanto para professores quanto para pais, terem um olhar aí apurado para as crianças muito pequenininhas. Então, eu estou falando de crianças de 3 aninhos, 2 aninhos. Se a gente for pensar, nós temos hoje testes na clínica a partir dos 18 meses. 18 meses. Que já podem ser indicadores de dificuldades, de risco como eu falei. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode estimular na escola, uma parceria com a escola, a gente pode estimular em casa, com essa orientação de pais, olhando para essas manifestações tão precoces e singulares que podem aparecer, para fazer um preventivo. Olha como é maravilhoso. Então, se eu tenho uma criança de 18 meses que não atingiu um nível de vocabulário receptivo ou um nível de vocabulário expressivo logo na sequência, de acordo com o que eu espero, puxa vida, então, gente, se eu estou falando de vocabulário receptivo, não estou falando de fala, né? Fala tem a ver com a expressão, mas é o que a criança entende quando eu nomeio o mundo. Exatamente. Então, se eu tiver alguma coisa, em geral, isso já é uma pulga atrás da orelha. Pode existir um risco para... Vamos estimular a ampliação desse vocabulário receptivo. Vamos estimular aí a ampliação desse vocabulário expressivo. Por quê? Porque a gente sabe que uma das coisas que a gente precisa ficar atento, tanto é a quantidade do vocabulário mesmo, quanto a nomeação rápida, eficiente para as crianças já ali, vamos dizer assim, de uns 4 aninhos, né? Então, a criança só consegue fazer uma nomeação serial rápida se ela sabe nomear. Se ela não dá nome, ela não vai fazer nomeação serial rápida. Então, quando aquilo aparece, ela não vai conseguir resgatar a informação do léxico mental de uma maneira rápida e eficiente, né, do dicionáriozinho mental dela. Então, é muito importante fazer todo esse trabalho de processamento fonológico, de sensibilidade auditiva, de atenção à escuta, de rima, né, logo ali de muito pequenininho, de prosódia, de musicalização, como eu falei, de estimular bastante as questões do ritmo, do cantar junto, da parlenda, desde os muito pequenos, para que a gente possa fazer um preventivo para situações aí de transtornos ou situações aí maiores, enfim, que possam vir a se instalar mais para frente. Então, lembrando que quando a gente fala de transtorno, principalmente transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, a gente está falando de alguma coisa, como eu falei, que é neurobiológica. Então, o que é isso? Nasceu com a criança, né? Então, assim, a gente tem aí, possivelmente, alguém na família que tem uma dificuldade também, puxa, eu também tive dificuldade para me alfabetizar, ou demorei muito, até hoje eu não sei direita e esquerda, eu tenho dificuldade para entender um pouco a lateralização. Então, esses sinais são muito importantes, a gente conhecer, né, também quais são os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, para poder entender como é que a gente pode ajudar a criança desde muito cedo, e aí facilitar um pouquinho, né, deixar ainda mais leve o processo de aprendizagem dela. Por isso que é tão importante que nós, adultos, prestemos atenção em nós mesmos, sabe? Sim. Então, assim, e na minha relação com o outro, de repente, assim, puxa, se eu tive dificuldade, aí às vezes eu ainda cobro do meu filho.
Poxa, mas eu também tive dificuldade. Lembra como você sofreu na escola? O tanto que você se lascou para aprender a ler e escrever. Sabe o quanto você precisou que a professora debruçasse ali na sua cadeira para te ajudar? Então, olhe seu filho com amor e compaixão, né? Porque não é fácil. E, por outro lado, a gente também recebe aquelas famílias que os pais, às vezes, tiveram muita facilidade e aí eles não entendem. Mas foi tão fácil para mim? Como é que ele tem tanta dificuldade? Não entendo um negócio desse, uma coisa tão simples. Então, assim, não é simples. Não é simples porque, só para vocês terem uma ideia, o cérebro não foi feito para isso. Isso é uma invenção humana, né? Nós criamos a leitura e a escrita como um código para facilitar a nossa comunicação e ajudar a nossa memória, né? Porque a gente não lembra de tudo. Então, a gente faz um monte de bilhetinho, por exemplo, né? A gente escreve ali um monte de coisa que a gente precisa fazer, a gente acessa no celular, bloco de notas, enfim. Anota na agenda, não é assim, gente? Então, a gente criou um código aí dentro da nossa história para facilitar a nossa vida. Então, o cérebro não foi feito para isso. A gente desenvolveu estratégias, a gente precisa de ensino explícito e sistemático para que isso aconteça, para que a gente molde o nosso cérebro para essas aprendizagens. Então, vamos olhar os nossos filhos com muita compaixão, as nossas crianças com essa compaixão, porque não é natural. Não é natural. E a gente tem ainda um momento muito delicado de despedagogia nesse momento, e de crianças que atravessaram uma pandemia e que estão muito fragilizadas. Nós ficamos fragilizados com o momento de tanta dor. E ainda nós estamos num processo de muito desamor mesmo. Vocês veem, nós votamos ontem, independente do que a gente acredite, mas assim, é de uma certa forma como eu falei, uma banalização da violência. Até nisso, nós não respeitamos a opinião dos outros e vivemos, teoricamente, numa democracia. Então, assim, nós temos que respeitar uma opinião divergente, bem como nós precisamos respeitar os nossos filhos. Então, assim, o respeito é a base. O respeito é a base do humano, né? Limite, né? Com respeito. Sim. Limite com respeito. Luciana, o que você está falando é muito importante e eu vou fazer um resgate dessa sua fala, trazendo para a escola. E a Samantha depois traz para a família. Você nos contou, ilustrou tudo, toda a sua fala, e pensando como professora e como representante da escola aqui, eu creio que há muitas dúvidas e elas são passíveis de serem estudadas, solucionadas, para que a gente tenha esperança no mundo melhor e que esses cuidados sejam, de fato, um lugar vivido dentro desse espaço escolar. Nós sabemos que muitas escolas têm se empenhado profundamente em olhar para cada menino, trazer com um cuidado especial. E até eu brinco muito, Lu, eu digo assim, a gente olha tanto para quem é diferente e às vezes esquece do menino, ele se torna quase invisível por ele ser bonzinho, alegre, está dentro das expectativas. Então, o que você está trazendo, eu fiquei pensando nos marcos de desenvolvimento e no papel da escola nessa formação de pais dentro da educação parental, para trazer profissionais, ou como a Samantha sempre lembra, ou os próprios pais, para que a família consiga reconhecer se o seu filho e a escola consiga reconhecer o estudante alinhado com os marcos de desenvolvimento relacionado, não 100%, mas de maneira próxima aos marcos de aprendizagem. O meu filho, com 18 meses, ele balbucia, essa troca toda que você trouxe. Então, eu vejo que a escola, não só nas reuniões pedagógicas, de formação do próprio professor,
porque nós aprendemos todos os dias como professores, mas também nesse compromisso de trazer essas dificuldades do dia a dia para juntos, em aliança, em harmonia, elucidar, clarificar os pais em relação, como você nos trouxe, qualquer... Porque, na verdade, seria um desvio de padrão, mas eu não gosto desse termo. Não seria anormalidade, também não, mas seria detectar possíveis um nível de ansiedade, um comportamento diferenciado. Então, para juntos aprender. Eu acho que essa é a questão. Aqui no chat, a Maria do Nascimento coloca o seguinte: sim, validação das emoções, dar celular, pede comida, não tem processo de preparo com carinho, não é crítica ao tempo, não é uma crítica ao tempo das famílias. Então, vejam, eu creio que a escola precisa se aliar cada vez mais e reconhecer que no dia a dia da família e da escola, a queixa, o pedido de socorro, a dificuldade vivida, na verdade, é assim: olha, eu estou precisando, eu quero estar junto. Eu digo que toda crítica ela é linda, é construtiva, mesmo que seja feia, para que a gente possa revisitar quanto nós ainda precisamos aprender, quanto a escola pode se dedicar mais, dar mais atenção, cuidar mais, por exemplo, de uma criança que tem dislexia, de um menino que apresenta TDAH, de um TOD, um menino que seja autista, e também os atípicos e os típicos. Mas tudo isso, Lu, precisa de um amadurecimento pedagógico, precisa de um olhar, não para todos, mas para cada um. E é nesse sentido sem dúvida. Sim, que as escolas, a maioria das escolas tem uma amiga, Edmara, que faz um trabalho belíssimo na escola dela, e ela tem todas as crianças ali, de todas as formas, e ela inclui a todos, e conheço muitas escolas. Mas acontece que muitas famílias também deixam o filho fazer tudo, não consegue perceber que o filho tem essa dificuldade. É como você disse, às vezes brigam com esses meninos, não reconhece, não olha com cuidado. Então, eu acho que os dois lados, na verdade, é um tripé. É o menino, Sim. É a escola e a família. Meninos que se engajam, bullying que acontece nas escolas, ausência de limites total, muitas vezes, excesso de cuidado de alguns pais, porque tudo isso depende dos estilos parentais. Só que, assim, a escola precisa fazer uma parte, e a sua parte é, cada vez mais, estudar os comportamentos apropriados, não sei se é o termo, acho que eu estou errando, de acordo com as idades pertinentes, e também ao extremo oposto, viu, Samantha e Lu? Existe encaminhamentos diários. Sim, eu ia falar exatamente isso. Você sabe qual é a questão, Célia? Eu acho que é o seguinte, desse ponto que você está colocando. Eu acho que a gente disse que a primeira coisa que eu penso é assim: o professor, ele é um herói, tá? E ele tem uma grande vontade de ajudar as famílias e as crianças, mas a cultura da pedagogia precisa mudar um pouquinho, eu acho que está em processo. Então, assim, a primeira coisa é que tem que pegar a ideia do cada criança tem seu tempo, dessa frase, esse jargão, né? Esse bordão, e vamos, não é nem engavetar, é descartar, de fato, porque isso não existe, né? Não existe. Isso aí é uma mentira que contaram e todo mundo acreditou. Então, foi uma história bem contada, mas não é assim.
É uma narrativa, exatamente. Então, assim, não existe... Olha, a partir do momento que somos humanos, nós temos... Então, como você falou, né? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos um igual ao outro? Não tem. Mas essas diferenças é o que nos torna iguais, porque isso faz parte da humanidade. Sim. Ser humano é assim, né? E é interessante porque a gente é super diferente e a gente normalmente faz as mesmas coisas. A gente repete padrão. A gente não é muito criativo tanto quanto a gente acha que a gente é. Então, né? Então, assim, não tem isso de ficar... A criança não tem 5 anos e fala 3 palavras. Gente, o que está esperando? Não tem que esperar, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Acho que tem que desmistificar um pouquinho do qual... Por que, nossa, eu não vou levar meu filho na terapia? Imagina, 2 anos de idade, vai para terapia fazer o quê na terapia? Gente, vai para terapia brincar, é verdade? É, porque a gente vai acessar a criança através do lúdico. Ou vai fazer uma situação adaptada na escola, vamos reforçar a pedagogia da escola, como eu falei, para essas crianças? Sim! Puxa, mas tão novinho. Tão novinho, porque a gente consegue resolver um monte de coisas aí por esse caminho. Então, o que eu acho que é importante? E outra coisa, a gente tem uma tendência hoje das famílias de ser cada vez menores e mais isoladas. Então, o que acontece? Os pais não têm parâmetro. Os pais não têm parâmetro, não tem outro filho, não viu outro filho cresceu, não tem um priminho, não tem um contato, porque são normalmente filho único, mora num apartamento. E vou falar a verdade, às vezes a família, quanto mais abastada, mais difícil fica. Porque mais isolada, não conversa nem com o vizinho, fica com a babá, e aí a babá, eu brinco que às vezes algumas babás são as mãos das crianças, a criança não faz nada, e a babá faz tudo pela criança. Sim. Então, os pais não têm uma medida nesse sentido. Então, é difícil lidar hoje, a escola tem que estar muito preparada para esse olhar e começar a entender isso. Olha, é muito importante que os professores tenham noção de neurodesenvolvimento, que tenham um olhar apurado. Isso é coisa de terapeuta. Não, isso é coisa de gente que lida com criança e que é uma criança. Então, tanto os pais que tiverem disponibilidade de se instrumentalizar, serão, assim, absolutamente bem-vindos e devem, porque a gente sabe que até para ser pai e mãe é muito bom estudar, e conhecimento é sempre bom, né? Mas professores, nós que estamos em escola e tudo mais, a gente tem obrigação de saber mais sobre a nossa criança. Então, o próprio Stanislas Dehaene, que é um neurocientista que estuda a aprendizagem, ele fala assim que ele não se conforma que os professores às vezes sabem mais do motor do próprio carro do que de neurodesenvolvimento infantil. Então, assim, não dá. Tá? Então, assim, a base é conhecer o neurodesenvolvimento, os marcadores do desenvolvimento das crianças, entender o processamento cognitivo envolvido nas aprendizagens, para que a gente consiga lidar com todas as situações que aparecem. E também outra coisa que eu acho que, assim, que a gente está nesse momento é de não ficar... É igual política essa coisa, né? Não ficar mandando um pacote completo de marketing para professor, para ficar comprando um monte de coisa e achar que precisa de aparatos milionários, lindos, maravilhosos, coloridos, gastar um monte de dinheiro, não é nada disso. O professor precisa de conhecimento real. Exato. É entender como é que funciona a neurociência, os processos cognitivos envolvidos, o neurodesenvolvimento da criança, é isso que o professor precisa saber. E aí ele mesmo, com essa informação e conhecendo ali o aluno, ele desenvolve qualquer material. Então, assim, claro que você, de repente, eu quero alguma coisa para facilitar a minha vida, tá? Lógico, sem dúvida, é importante que ele tenha ali um método a seguir. Mas, principalmente para os pequenininhos, ele pode criar qualquer coisa. Para ser livre, você precisa do conhecimento. Conhecimento liberta, sabe? Então, não é. E o professor, em geral, os professores são pessoas muito bem intencionadas e muito apaixonadas pelo que fazem. Então, com esse conhecimento... Tem bastante excesso sobre eles, muitas vezes. Sim, mas dizendo, olhando para um outro lado, eu vejo que os professores, por ter boa vontade, sim, mas esse rótulo de transtornos está muito evidente dentro das escolas. Por exemplo, ele é disléxico, tudo que é disléxico tem que ser assim. Eles não, vamos dizer, não investiga a singularidade daquele aluno, sabe? Eu vejo um monte de escola querendo fazer adaptação sem PEI. Isso. Não existe uma adaptação sem PEI.
Porque a adaptação que você faz para um não é para o outro. Ou uma adaptação em geral que vai auxiliar o funcionamento cerebral dessa criança com transtorno, vai ajudar a sala toda. Gente, o método multissensorial, né, as ferramentas multissensoriais, não vamos se falar em método, né, porque o método fônico para alfabetização é tudo na vida, para todo mundo faz bem, né? Mas eu digo, as ferramentas multissensoriais é uma grande adaptação para criança, vamos ser, no caso, com dislexia, mas vai fazer bem para todo mundo. Então, sim, eu percebo às vezes... Para criança atípica, para criança com transtorno do déficit de atenção, para criança com transtorno do espectro, para todos. Para todos. Para gente. Então, para mim, para qualquer um. Então, eu percebo assim, a gente precisa um pouco, por mais que a gente está sobrecarregado, a gente não ganha bem, a gente tem um monte de questões que a gente sabe, que a faculdade não ensinou e que o sistema pressiona que a gente tem que dar resultado, eu sei de tudo isso, eu sei essa carga, mas a gente também tem que pensar para o outro lado que o mundo mudou e que os transtornos, graças a Deus, não que agora todo mundo tem transtorno, graças a Deus a gente tem muita pesquisa, muita gente pesquisando, descobrindo muita coisa e a gente tem que absorver todo esse conhecimento para investigar de cada família, investigar cada ser, investigar cada criança que está lá. Eu fico meio apreensiva às vezes, como eu vou ensinar, né? Não, é como o seu aluno aprende que você vai ensinar. É ao contrário. Então, mas é aí que está a sobrecarga, Samantha. Sabe por quê? Eu fui anotando aqui, tá? Para não esquecer o que vocês foram falando, não sei se vocês foram vendo, tudo que a gente comentou no começo, né? A gente usa como meio prótese de memória. Mas a sobrecarga está aí. O que acontece? O professor se desespera porque ele não sabe o que fazer, ele tem que mostrar resultado. Exatamente. Por que ele não sabe o que fazer? Porque ele não foi instrumentalizado adequadamente para isso. É a mesma coisa aquele pai que ama loucamente seu filho, mas que se desespera a hora que ele não consegue fazer e bota o chinelo em cima da mesa. A sobrecarga emocional, o estresse que acontece aí na família, não precisaria ser dessa forma, entende? Por quê? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo, então você acaba lidando com outras questões. O professor é a mesma coisa. O que eu falei, para a gente ter uma liberdade, uma leveza aí nessa situação, o que está faltando é esse investimento em instrumentalização adequada. Entendeu? Eu acho que assim, eu vejo as escolas investindo, vejo os professores, mas cada coisa, eu falo, nossa, mas não precisava de nada disso, com muito menos, com uma coisa muito mais simples, que é justamente isso, entender como funciona a neurociência, entender quais são as minhas possibilidades, pronto, acabou. Já estava resolvido, e aí, ó, já dá aquela leveza. E a outra coisa é que a escola também precisa se abrir para a escuta, bem como os terapeutas. Então, assim, é muito importante fazer reuniões entre terapeutas e escola, quando a criança já está diagnosticada, para poder organizar ali facilitadores para esses professores e para essas crianças dentro de sala de aula. É importante que a escola tenha um relacionamento próximo com a família, que a família seja pertencente desse ambiente, porque esse ambiente tem que ser uma sensação, um ambiente livre e seguro para essa criança e para essa família, bem como o ambiente de casa. Então, assim, a criança vai errar e vai ter muitas situações, momentos de desespero dentro da escola, momento de falha. O que é que a escola vai fazer? A escola vai trabalhar um passo, vai dar um passo à frente, e antes da criança falhar, a gente vai trabalhar na faixa de sucesso. Então, como que eu faço isso se eu não conheço como aquele processo cognitivo funciona? Já me desesperei, a professora já está doida nessa hora. Coitada, professora. Aí ela vai procurar 1000 estratégias, entendeu? Olha, eu vou falar que eu estou em alguns grupos de WhatsApp, de psicopedagogia, de gente que trabalha em escolas, de professores, e eu vejo o desespero deles por material pronto. Ah, mas eu quero o negócio para não sei o quê, eu quero o som da letra. Eu falo, Jesus! Então, assim, é um desespero, troca aquele monte de coisa, às vezes coisa que é boa, coisa que não é boa. E eu super entendo, mas às vezes é que eu falei com muito menos. Se tivesse uma informação ali, um embasamento teórico mais reforçado, estariam tranquilos, levando a situação numa tranquilidade muito maior, bem como os pais, quando instrumentalizados com educação parental adequada, sim, nessa situação de, olha, tenho um filho com
um transtorno, uma dislexia, enfim, em casa, como que eu posso fazer na hora da lição de casa? Puxa, vamos dar um ambiente para essa criança, quando é possível, né? Um ambiente específico para essa criança fazer lição, vamos dar um tempo maior, vamos montar um quadro de rotina, vamos ajudar. Será que se eu ler o título, né, o enunciado para ela, eu vou facilitar aqui então que ela faça, e não fazer por ela, o que é mais importante, porque às vezes a família já vai lá e já faz. Vamos fazer junto, não é fazer pela criança. A criança não é café com leite, a criança que tem transtorno. E isso é importante que a escola tenha em mente e a família também. A criança não é café com leite, ela tem potenciais. São esses potenciais que têm que ser aí tratados e valorizados, né? Valorizar os talentos, valorizar os potenciais para que a criança possa se desenvolver e conseguir fazer cada vez mais, né? Produzir cada vez mais. Então, eu acho que isso é importante, porque é como a gente estava falando, essa sobrecarga em busca dos resultados, ela vem tanto para a família que não sabe o que fazer, quanto para os professores que não estão bem instrumentalizados, quanto para a criança que não se sente acolhida. Ela também se sente sobrecarregada e também se sente pressionada a dar um resultado porque ela tem que tirar nota para passar de ano. Luciana, então, vira uma panela de pressão, né? É isso que eu ia te falar agora. O que eu creio, você trouxe, e assim, eu sou apaixonada pela neurociência, e de um tempo para cá também venho estudando muito sobre funções executivas, conativas, enfim. Mas existe, eu vou trazer um contraponto. Diga. Eu, enquanto pedagoga, professora, a vida inteira ministrei aula dentro do chão da sala de aula, o querido e amado solo sagrado. Amém. Eu sempre tive meninos com N dificuldades, porque sempre trabalhei nas periferias mais distantes de São Paulo, e tinha meninos que vinham de pais alcoólatras, de drogas, de pequenos infratores, de vulnerabilidade no grau máximo que se possa imaginar. Eu convivi. E ali, como professora, depois como coordenadora pedagógica, posteriormente como diretora, não tínhamos o conhecimento de como o cérebro funcionava, não tínhamos o conhecimento de todos os transtornos existentes, e era por meio da pedagogia, da didática, por meio da metodologia, de recursos, 1000 recursos. Na época era a televisão, gravadora, essas coisas, porque eu me aposentei aos 44 anos e hoje eu estou com 68. Então, imagina tudo que eu consegui viver. Mas, assim, eu creio que se o professor, muitos gostam, sim, querem exemplos de coisas práticas, de modelos até, e a gente aprende por modelo, isso é Montessori. Eu creio que o professor, quando ele está buscando algo, seja uma atividade diferenciada, seja uma brincadeira nova, oportunizando uma interação dos meninos, procurando escutar do seu modo cada criança. Porque muitas famílias, Luciana e Sá, não dão conta de uma criança. A criança muitas vezes manda nos pais. A criança não obedece, a criança não larga o celular, o pai faz barganha, se você fizer isso, eu te dou isso. Então, imagine um professor que tem 30 meninos na sala. Eu creio que a base isso é o que eu penso, não sei se estou correta, posso revisitar meu pensamento. Eu creio que, em primeiro lugar, o professor precisa de uma aula que seja capaz de oportunizar para cada a expressão, o sentimento, por meio da escuta, do desenho, da pintura, de atividades que envolvam os meninos. Ela tendo uma excelente didática, uma aula bacana,
não precisa ter planejamento diário, ela pode planejar um itinerário formativo. Ela saberá que esse processo de interação, de envolvimento, de amorosidade, de rigorosidade metodológica, isso é Paulo Freire até, ela saberá como essa criança funciona, quais áreas cerebrais serão ativadas, porque a didática é a base do professor, é o que viabiliza, de certa forma, o processo de construção do conhecimento, porque cada menino tem um percurso de formação, tem um canal de comunicação, tem um modo de aprender. Então, eu creio que... Mas, porém, como vocês disseram, existe um excesso, muitas vezes, entrega de relatório, ensaio da festa, e pasta, e avaliação. E aí, sim, para fechar essa minha fala, está na hora, sim, das famílias repensarem sobre como tem... Muitas famílias não sabem que seu menino tem uma dificuldade. Muitas famílias não conseguem lidar. Eu tenho uma neta que fez 9 anos sexta-feira, e existe combinados de uso de celular, mas ela sempre tenta barganhar. Diz, mamãe, ainda não acabou, só mais 5 minutos, por favor, porque ela quer ganhar, ela quer vencer, né? E aí, na escola, eu acho que o papel da escola é procurar sempre aprender cada vez mais, trazendo esses profissionais e realmente mostrando para os pais como esses processos de construção, de interação, vão oportunizar novos limites, conquistas de saberes e alegria de pensar, porque às vezes a escola pode gerar dor, sim, e a família também pode sentir dor. Sim. Não é isso, gente? Por não atender, por não aprender, por ter certas dificuldades. Então, é um momento tão delicado, mas eu acho que a gente precisa sublimar pela didática, pelo conhecimento dessa criança, da individuação de cada menino, mas a gente tem que... Eu acho que o programa Dia a Dia, ele vem para trazer essa luz, sabe? Como nós podemos fazer, enquanto professores, enquanto escola, enquanto família. Existem escolas que não estão bem e que às vezes não se importam? Sim, existe. Mas também precisamos reconhecer que essa busca, né, de modelos, até de me sentir perdida, é maravilhoso, porque é isso que me faz acolher essa criança e deitar no travesseirinho à noite e falar, hoje a minha missão foi cumprida, né? Eu creio que é isto, esses cuidados, cuidado com esse professor, que às vezes tem muitas coisas para entregar, cuidado com a família e cuidado com esses meninos. Celinha, a didática, que é tão essencial, sim, hoje, os cursos de pedagogia não têm didática. Isso é da época do magistério. A didática é a base fundante da aula, Samantha. Sim, mas na pedagogia hoje, nas universidades, não se estuda muito, não se estuda didática. É aí que é onde a gente chega. Porque isso, antigamente a gente tinha... Eu sou formada em magistério, eu tive aula de didática. Eu estou saindo da pedagogia agora de uma faculdade aqui do estado de São Paulo, eu não tive didática. E eu de uma pós em neuropsicopedagogia. Você teve didática? Não. Então. Como é que um professor consegue ministrar uma aula sem uma construção didática, metodológica? Mas aí
que eu digo, o sistema hoje, a gente tem que reavaliar esse sistema. Por isso que o professor fica tão massacrado, por causa do sistema. Exatamente. A gente pode buscar no Libânio a questão da didática. A didática é a base de forma, é o roteiro da sua aula. É o papel da brincadeira, é como eu ministro a aula, o que eu faço primeiro, que tempo de escuta eu tenho. Isso é imprescindível, gente. Não existe professor, primeiro, que não tenha uma concepção teórica de base. Ele pode ser interacionista, construtivista, sócio-interacionista, sempre à luz de um teórico, que geralmente são psicólogos, biólogos, enfim. Segundo, sem uma didática, porque não existe como ministrar uma aula, senão qualquer pessoa que não professor ministraria aulas. Mas não tem isso nas universidades, não tem isso numa psicopedagogia. É isso que eu quero dizer. Mas isso tem no mundo, e isso é a base do professor. A didática é que faz, ela que agrupa os conteúdos, a maneira que eu trabalho, as técnicas de ensino são compostas por uma didática. Se eu dou um Philips 66, se eu dou uma roda de conversa, isso é didática. As atividades que eu elejo são reflexos de uma didática. A didática é todo movimento para gerar um processo de ensino-aprendizagem. Então, quando aprendemos o cérebro, a individualidade, tudo isso é didática. E isso é fundamental. Se não tem, todos os instrumentos que nos oferecem e a composição da nossa aula é didática. Pode não ter o nome, mas um professor tem como base fundante o ministrar a aula. E isso é didática, não é, gente? Não é, doutora Lu? Mas, Célia, isso eu vou linkar com o que eu estava falando antes. Da mesma maneira que eu estava contando que a sua netinha, ela fica barganhando por ficar mais tempo no celular, e ela, imagina a quantidade de informação. É esse cuidado que a gente tem, que eu estava falando. Os professores também acabam buscando, na hora do desespero, por não metodológica muito clara, fortalecida, acabam buscando modelos e atividades fora da ciência. É isso que eu estava me referindo. Então, a grupo de WhatsApp vem de tudo, com todo o perfil. Do mesmo jeito que a sua netinha recebe de tudo na hora que ela está na internet, coisas muito boas, coisas adequadas, coisas completamente inadequadas para fazer, não é assim. Isso é um dilema, um problema que todos nós vivemos hoje com as nossas crianças, com os nossos filhos. Quando a gente procura uma coisa, onde é que o professor precisa procurar? Na ciência. Na ciência. Então, é num paper, numa universidade. E mesmo assim, como a Ana estava falando, quando a gente está dentro de um curso, às vezes a gente não recebe essa informação. Então, essa é a dificuldade, acredito eu, hoje em dia. Isso que precisa... a gente não precisa de tantas coisas, a gente precisa de uma base sólida metodológica e de conceitos da neurociência muito claro e arraigados aí para os professores, para que eles possam relaxar e conseguir fazer o trabalho deles da maneira mais adequada, bem como ter uma forte clareza a respeito do emocional das crianças, de como poder lidar de uma maneira respeitosa numa situação de... Então, isso é muito de como lidar com aquele grupo, como você falou, estabelecer uma roda de conversa, montar um horário, uma reunião, né, de grupo, para tomar decisões para aquele grupo, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo, enfim, escutar aquelas crianças de uma maneira respeitosa. Então, isso é muito importante. Para isso, o professor precisa ser instrumentalizado da maneira mais adequada, bem como os pais precisam ser da maneira adequada. E aí, eu estou me referindo àquela hora quando eu estava falando dos modelos de atividade nos grupos de WhatsApp. É exatamente isso que você colocou, Célia. Então, eu acho que às vezes os excessos são muito frágeis. A gente é um excesso mesmo, é um excesso de coisa, mas o realmente necessário de forma sólida, específica. Isso liberta todos nós.
por exemplo, quando você colocou da mudança de escola, que você estava colocando, a gente ainda nem sabe se a criança tem uma dificuldade ou não. Uma outra questão que a gente tem aí também é que as escolas recebem todos. A gente tem escolas hoje em dia que quando você chega na escola para fazer a inscrição de uma criança que tem uma dificuldade, então ela diz, só sala, consigo mais pegar, então tem toda uma questão aí para a família resolver também. Então é uma situação cultural mesmo. Perfeito. E realmente o professor fica muito sobrecarregado quando você estava falando, ainda mais se tem uma criança com dificuldade na sala, ele não sabe o que fazer, maior. Então é isso, precisa investir em outra cultura, numa fundamentação teórica científica, tanto para os professores quanto para os pais, que tanto processamento cognitivo, neurociência, quanto essa disponibilidade, esse respeito, essa escuta, e como eu vou lidar com as atividades do meu grupo, né? Eu acho que é isso. Samanta, a doutora está travando, a Lu? Ou é um meu... Está um pouquinho. Tem várias questões. Você pode pensar. A Ivanilde está perguntando algo, a Fabiana e a Francisle. Tem 3 questões. Gostaria muito, se possível, a gente está quase terminando, mas gostaria muito que a doutora Lu lesse. Pode falar, quais são? A Ivanilde. Boa noite, doutora Luciana. Está vendo aí, Sá? Não. Ivanilde. Isabel, coloca para a gente, por favor, minha querida. Aqui também não vejo. Agora. Como ajudar realmente a OSC a transformar essas famílias. Aí, agora sim. Boa noite, doutora Luciana. Estão vendo aqui embaixo na tela, Sá? Estou. Está vendo? Na qual trabalho existem muitas perdas de guardas provisórias. As famílias se adequam e conseguem a guarda de volta, porém há mudanças verdadeiras de relacionamento. Depois ela refaz essa pergunta: como ajudar realmente a transformar essas famílias? Olha, é o que eu falei, eu realmente acredito num relacionamento respeitoso e numa conversa, no diálogo. Então, o método, vamos dizer assim, que eu gosto muito de seguir, que eu sugiro que as escolas conheçam mais, os professores, enfim, é a disciplina positiva, da Jane Nelson, que vem muito da abordagem do Adolf Adler, um psicólogo, né, psiquiatra, que tem muito a ver com isso. Então, eu acho que funciona muito bem, tem estratégias simples de aplicar e muito boas, muito práticas, então eu iria por aí, eu me instrumentalizaria com essa técnica e buscaria através dessa forma de lidar, de conversar e do respeito e das estratégias que o método fornece, eu buscaria ajudar as famílias dessa forma, com encontros, com conversa, mas realmente a gente vive hoje numa sociedade, como eu falei, a gente tem uma sociedade meio em mudança, né, em processo de constante mudança. Então, nós temos famílias com construções diferentes, nós temos escolas que recebem as famílias de maneiras diferentes, nós temos crianças com transtornos e famílias que acolhem bem, famílias que não acolhem também, e nós temos crianças que às vezes vão um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, ou crianças que vieram de abrigo, crianças que perderam os pais na pandemia e que agora estão com outras famílias. Então, assim, nós estamos num momento muito delicado mesmo em relação à escola, à aprendizagem, ao acolhimento, à família. Então, o que é que ajuda a transformar? O diálogo e o respeito. Isso é o que ajuda a transformar. E essa é a base para tudo. E o cuidado permanente, né, doutora Lu? Estamos chegando ao final, né, Sá? Já. Ai, passou tão rápido. Mas acho que deixamos um gostinho aí de quero mais, porque é brilhante. Você é uma pessoa linda, uma profissional de excelência. E receba o nosso abraço, nosso carinho. Recebido.
recebido, então eu estou dando para mim e mandando para vocês. Eu gostaria que a Samanta e você, Lu, posso chamar de você, né, Lu? Lógico. Essas considerações finais dessa noite, passou tão rápido, já agradecendo essas pessoas tão lindas que estiveram conosco até aqui. E preparem-se, porque teremos curso lindo sobre tratativas de família, já está tudo sendo preparado. E o programa Dia a Dia, aliás, o projeto Dia a Dia, se despede neste ano, já deixando um gosto de saudade e de dever quase cumprido, porque tem muito tema ainda pela frente. Então, para vocês, meu muito obrigado. Considerações finais dessas meninas lindas. Vamos lá? Lu? Samanta, doutora Lu. Eu só quero agradecer a oportunidade, gente. Muita gratidão, mas muito honrada por estar aqui nesse momento. É para fechar com vocês esse projeto tão maravilhoso que ajuda tantas famílias e tantos profissionais no dia a dia, mesmo no cotidiano, no vamos ver da coisa, que é isso mesmo, né? A gente às vezes tem tanto que a gente se perde no nosso dia a dia. Então é muito bom ter um norteador, muito bom poder escutar vocês e ter alguém para acolher essas famílias, para nos acolher, né? Porque eu me incluo em toda essa situação. Então, maravilhosa essa proposta de vocês, parabéns, vocês, como sempre, fantásticas, né? Iluminando aí a vida de tanta gente. Muito obrigada e muito honrada, mais uma vez, muito obrigada por poder participar. Espero ter ajudado um pouco aqui e feito um pouquinho de diferença na vida de cada um que esteve aqui essa noite com a gente. Muito obrigada. Você colaborou demais. Eu também agradeço Samanta ao vivo por ter trazido você, por ter feito o convite. Agradeço demais ao CIESP por abrir as portas e por deixar que essa voz ecoe, porque o nosso modo de ser, de agir e de pensar é jamais acusar. É sim perceber que há dificuldades, que há escolas que ainda estão muito feias, mas que há escolas que estão tentando aprender, tentando transformar, tentando dar o melhor, mesmo errando, mesmo ainda de um modus operandi ainda não tão eficaz, mas se a gente leva esse amor, essa palavra, essa força, essa coragem, essa esperança, sabemos que outros dias e dias melhores do dia a dia, família, escola. Olha, estou quase chorando, porque vamos terminar o programa esse ano, meu Deus. Sabemos que dias melhores virão. E estaremos sempre em aliança, em parceria com as famílias, com os professores. Não existe erro, existe apenas um não acerto provisório. Todos nós temos força, coragem para evoluir, para reconhecer os nossos erros e para nos tornarmos melhores a cada dia. A vida é só isso. Ela é tão efêmera, tão passageira, que o que vale a pena é aprender todos os dias, mesmo errando, mesmo chorando. E isso só é possível nessa parceria e nessa união. Samanta, fecha o programa que eu... Depois que ela fala a Bíblia, ela manda eu fechar o programa. Gente, ô Lu, o nosso encontro assim, é dia a dia mesmo. A minha querida professora Celinha fala, ela joga bomba em mim para eu fechar. É isso mesmo. Gente, eu só quero agradecer, Lu, sempre assim, né? Joga um convite, você nem pergunta onde, já aceita. Tô lá. O convite da Samanta é irrecusável. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigado, CIESP, por estar aí com a gente. Professora Regina, te amo, nossa coordenadora. Celinha, parceira que me aguenta, porque eu sou o oposto da Celinha, todo mundo já sabe aqui, né? Então a gente quase briga ao vivo aqui, uma briga muito saudável, mas está tudo bem. E é assim, gente, a gente tem que conhecer. Eu sei que eu sou totalmente diferente da Celinha, a Celinha sabe que é totalmente diferente de mim,
mas a gente pega o melhor, eu pego o melhor dela, ela pega o melhor que eu tenho, e aí a gente põe tudo junto e mistura, e é isso que vocês têm que fazer, gente. A família tem que estar integrada na escola, os professores integrados com a família, e o bem maior é essa criança que está aí com vocês. Então, por favor, acolha as nossas crianças, todas as crianças. É isso que é o bem maior, é acolher as crianças. Obrigada, pessoas... gratidão a Deus, gratidão a todo mundo. Ai, que coisa linda. Ele sabe que está no finalzinho. E nos cursos do ano que ele quer dormir já, ó que delícia. Ele já estava roncando. As pessoas que estiveram presencialmente conosco receberão gratuidade para 2023 nos cursos que faremos sobre a formação da família na escola. Então, vem com a gente até 2023, nessa... ô Lu, e o nosso curso de método fônico? Tá bom, vou deixar um desconto aqui também, tá? Então, olha só. Aqui a Uniclin oferece uma formação em método fônico. Eu vou fazer. Então, quem faz o curso sou eu, vou fazer que bom. Sou eu, professor Fernando Capovilla, tá? Temos mais uma turma agora esse ano. Opa, caiu. Um dia vamos ficar fina com isso ainda. Sou eu, professor Fernando Capovilla, que damos aula. Como eu falei, tem mais uma turma desse ano, e para todo mundo que estiver aqui na live, é só vocês mandarem no seguinte WhatsApp, ó, 11 9 30 90 1312, pedirem informação sobre o curso no 9 30 90 1312 e usarem o seguinte promo code, dia a dia. Usou o promo code dia a dia, vocês vão manter o valor do segundo lote, porque já virou para o último lote, e o último lote é sempre mais salgado. Então, para quem estiver aqui, a gente vai manter o valor do segundo lote, e vocês vão aprender com a gente todos os processos envolvidos, processos cognitivos envolvidos, tá? Dentro da alfabetização fônica. Então, convido vocês a acompanhar o nosso Instagram, @uneclinsp, uneclinsp, e fazer o curso comigo com o professor Fernando Capovilla sobre alfabetização fônica. Tá bom? E aí, é maravilhoso, a Sá já fez, não é? Aí eu acho isso suspeita para falar, né, gente? Lu, por favor, repete o fone que eu vou digitar no meu celular, por favor. É um WhatsApp, tá? É 11, Lu. Manda um zap, é 11. Peraí, 9. 11, tá. 9 30 90. Tá. 1312. 1312, que é o número da nossa casa aqui, Bom Pastor 1312, os nossos telefones também terminam com 1312, todos. Clínica, curso da Uneclin. Se vocês não conseguirem anotar, é só entrar no nosso Instagram, que tem um link na bio direto pro WhatsApp. Só entrar no Instagram. Que lindo, gente. Já tá aí. Isso, pode entrar também no meu Instagram, que eu coloco direto com a doutora Lu. Obrigada. Obrigada, Sá. Então, eu espero ver vocês. Digitem lá o promo code dia a dia, já vou avisar lá. E aí vocês vão manter o valor de segundo lote para vocês. Eu vou amar conhecer vocês, porque eu sei que, assim, tudo que vem dessa dupla, Samanta e Célia, é sempre bom e iluminado. Então, eu vou ficar muito honrada de ter vocês no nosso grupo aí, engrossando o nosso colar de amor, e espero poder ajudar cada um de vocês, facilitar a vida de vocês e, mais ainda, tocar a vida das famílias que vocês também cuidam, para que a gente possa aí tornar o desenvolvimento das nossas crianças mais leve e saudável. Eu é que agradeço. E eu acho que eu vou de novo, viu? Porque quanto mais a gente faz, melhor fica. E a aula, no final das contas, assim, a temática é a mesma, né? O slide é o mesmo, porque vocês sabem que o slide eu vou manter. Mas eu falo muita coisa diferente, não tem jeito, que eu gosto de falar. E aí é isso, a aula sai assim mais fluida mesmo. Então, fica se prepara para dormir, e se prepara para dormir tarde, né? Verdade, é na aula, porque o que acontece? Na aula do professor Fernando Capovilla é um tete a tete com ele. Então, é muito diferente, acho que as pessoas esperam uma coisa muito formatada, e não é assim, é uma enorme oportunidade. Eu falo que o curso não tem preço, porque é um contato com o cientista que você não tem, né, mesmo assim, sentar, tomar um chá, você vai escutar ele falar à vontade, a gente
fala, Fernando, né? 1h da manhã é pouco, viu, gente? E aí ele vai, a gente vai batendo papo, então tudo depende do grupo mesmo, de como a coisa vai fluindo. Nós estamos à disposição, ali essa é a ideia. Ele dá até receita, deu até receita. Verdade, a gente vai batendo papo e essa é a ideia. E é legal porque tem um grupo de WhatsApp, depois a gente, que não com ele, mas comigo, depois a gente troca informação, e aí as pessoas depois conversam. Então, eu tenho alunos que, nossa, a gente ficaram amigas mesmo, sabe? Que a gente chegou depois a sair junto, que vieram aqui na clínica. Então, isso é muito legal, é uma proximidade, essa é a ideia. Por isso que eu falo, o número de alunos é absolutamente limitado, apesar de ser um curso online, porque a nossa ideia é ter essa proximidade mesmo para que vocês aprendam de verdade, entendeu? Verdade. Não é uma coisa assim, jogou no vento. Não, a gente quer que vocês aprendam e apliquem. Então, muitas vezes depois alguém fala, olha, eu estou com um aluno assim, o que eu faço? É muito comum. Fiz isso, fiz aquilo, deu certo, não deu certo, Lu, me ajuda, a gente marca um horário no Zoom. Então, isso, eu falo, não tem preço o curso, não tem. Se a gente tivesse que precificar mesmo, a gente faz uma ideia mesmo, mas a gente não é uma coisa para lucro, nada disso. A nossa ideia foi, isso surgiu mesmo da necessidade da pandemia, de poder mesmo instrumentalizar pais e professores que estivessem dispostos ali a fazer a diferença. Então, foi assim que a gente montou isso, né, com muito amor no coração, e aí eu e o Fernando, e essa é a nossa ideia, então, é poder chegar em vocês de pertinho, conversar e passar informações com embasamento científico, né, assim, o mais fresquinho de pesquisa da vida toda, imagina, é que eu falei, eu trabalho com isso a vida toda, todos os dias. O professor Fernando Capovilla é um grande nome da área, um pesquisador de excelência da área, então a informação é fiel, é isso que eu digo, vocês vão buscar informação na ciência, é aí que vocês têm que buscar conhecimento, não é achismo. Claro que passo para vocês muito também do meu dia a dia, na hora da conversa, então, minha experiência clínica, minha experiência em escola, sim, a gente vai poder conversar sobre isso, mas a fundamentação teórica não pode vir daí, tem que ser da pesquisa mesmo. Que linda. Então, vamos terminando e procurem a formação, meninas. Doutora Lu, que Deus proteja grandemente você e continue a todos nós esse brilho e esse compromisso que você tem com a ciência, com a saúde e com a educação. E até um dia, se Deus quiser. Até logo, até breve. Breve. Vamos ter temas bem específicos o ano que vem. Será simplesmente um show. Estou aprendendo com a dona professora Samanta Oliveira. Um beijo a todas. Tchau, obrigada, gente. Tchau, eu que agradeço. Lindo. Um beijo. Tchau, Lu. Tchau. Lindo, para. O meu...